Olá, caminhantes! Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a energia do mês de agosto do ano de 2025. O que esse mês tem a trazer pra gente e por que pra mim ele é um mês que a gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos lá? Agosto é o mês do macaco de madeira Yan. E aí é um mês que é um pouco delicado, porque macaco trazendo esse metal de natureza Yan, junto com a cobra que traz o fogo de natureza Yan e essa madeira Yan subindo no céu, a gente tem três dos elementos mais impulsivos, destrutivos e fortes juntos no mesmo trânsito. Isso não seria um problema na maior parte das vezes, na maior parte dos anos. Acontece que a gente está num período de uma tensão de guerra muito forte. Há uns 3 dias atrás da gravação desse vídeo, o Putin e o Trump trocaram simplesmente pequenas palavras de ameaças nucleares. O Putin disse que a Rússia tem um sistema que pode devastar os Estados Unidos e o Trump rebateu dizendo que já tem submarinos nucleares ao alcance da Rússia. Se a gente leva em consideração essa tensão no mundo de guerra com esse trânsito, a nossa leitura começa a ficar um pouco mais sombria do que ela deveria ser. De uma forma ampla, seria um mês já mais complicado, muito agressivo, muito forte, muito intempestivo, mas com essa conjunção, isso fica ainda mais intenso. Quando a gente faz uma leitura astrológica, independente de qual seja, a gente sempre tem que casar a leitura com a realidade que está ao nosso redor. Lembra do vídeo em que eu explico o que são os 3 destinos? Se você não conhece, dá uma zoiada no card, que aí vai estar ali para você entender melhor o que são esses 3 destinos. Mas a energia do céu, para a gente realmente entender como ela vai se manifestar, a gente precisa entender a sociedade ao redor, o momento histórico, as decisões que as pessoas estão tomando, como é que está a vida ao nosso redor. Esse mesmo trânsito, se eu transportasse para um período muito anterior, sei lá, 1600, seria uma outra leitura. Tá? Então eu sempre preciso fazer essa contextualização. As energias do céu são energias sem forma, são energias que elas tomam, elas se transformam em realidade a partir do mundo e das decisões das pessoas aos nossos redores, tá bom? Então isso é importante da gente entender. Por que esse mês é um mês tão agressivo assim? Tá? O macaco, ele traz a energia do metal de natureza Yan, que é esse metalzinho que está aqui. O metal de natureza Yan é uma energia que é como uma espada. Essa espada está em contato com o fogo, tá? Então é como uma espada que está sendo forjada. É uma espada que acabou de sair da forja. É uma espada quente, é uma espada contundente. O macaco com a cobra também fazem uma relação de destruição um com o outro. O metal, ele é o elemento que fala muito de comércio, justamente por conta também das moedas, né, serem feitas de metais e coisas do tipo. O metal tem muito essa ideia de comércio, de troca, de pensamento macroeconômico, tá? A destruição que a cobra faz com o macaco é uma relação que gera... como posso explicar melhor? É uma relação que gera processos de autossabotagem que todos perdem. É como se fosse uma criação de um hábito negativo que alavanca para pior todo mundo que está ao seu redor. Tá? Quando a gente vê destruição no mapa de uma pessoa, isso pode significar que ela tem hábitos que a agridem, como, por exemplo, um alcoolismo, uma dificuldade muito grande de não se controlar em relação, sei lá, a comer doces e ser diabético, por exemplo. Enfim, você tem vários pequenos hábitos que a pessoa faz, que é como se ela mesma se machucasse, ela se destruísse, ela diminuísse a sua imagem, tá? Então, destruição do fogo com o metal, em outras circunstâncias, poderia falar de uma tensão, quase que uma tensão bélica mesmo. E essa tensão bélica, ela está aqui. Fogo são explosões, metal
O dinheiro, o metal também são metal, bala, armas, tá? Eu acho que vai acontecer uma guerra de uma forma muito ampla e grande nesse mês de agosto. Muito difícil. Muito difícil. Porque a relação de destruição, apesar dela ser muito forte, ela traz mais a ideia da autossabotagem, traz mais a ideia da criação de hábitos, não da ideia da explosão propriamente dita. Tá? Se a gente visse outras conjunções, aí a gente poderia pensar. Mas é óbvio que, por exemplo, a guerra na Ucrânia tende a se aumentar, aquelas tensões ali, a Polônia tem se militarizado muito, então isso tudo tende a aumentar. Fogo fala de diplomacia, fogo fala da inter-relação entre as pessoas. Então, o metal, que é a economia e também o armamento bélico, propriamente dito, gerando essa tensão da diplomacia. Então, os países todos começam a se ajustar com uma velocidade ainda maior, pensando numa explosão que pode surgir lá na frente. E quem perde com isso? Na ideia da destruição, todos perdem. Ninguém ganha. Nas tarifas que o Trump aplica sobre o Brasil, todos perdem, ninguém ganha. Não é algo que um sai ganhando e o outro sai perdendo. Todos vão perder nesse processo. Então, o mês de agosto, ele gera essa tensão e ele gera um conflito muito intenso nessas questões, tá? A cobra também fala, por falar do fogo, de pessoas que se reúnem em grupos. E eu já tinha falado lá na leitura do ano de 2025 que esse é um ano de polarização, de pessoas e grupos se unindo a blocos. Esse processo da destruição da cobra com o macaco pode estar falando muito do mundo se separando economicamente. Então, essas tarifas, elas começam na verdade, o que o Trump está fazendo com essas tarifas é perguntando para os países: você vai se aliar a mim ou você vai se aliar aos BRICS? E aí, nessa pergunta, ele já também está tecendo: você vai ser aliado de quem dentro desse conflito que está surgindo, que vai acontecer eventualmente? E aí os países estão começando a se posicionar. Recentemente, a Índia, por exemplo, se posicionou mais para o lado dos BRICS, o que gerou uma mudança na diplomacia histórica da Índia. Então, essas pequenas ações tendem a acontecer com mais frequência, tá? É como se o Trump ou o mundo, né, como um todo, pressionasse mais as pessoas a tomar um partido. Então, isso vai polarizar ainda mais. Polarizar numa energia agressiva, numa energia contundente, que deixa claro que há um conflito bélico acontecendo. Macaco e cobra também viram água. Isso pode vir a acontecer. É uma energia favorável? Não, porque quando vira água, depois vira madeira. Madeira também é um outro elemento muito agressivo. E água também fala de perdas, de baixas, de crises, tá? Então, de toda forma, a gente não vê aqui um mês equilibrado. Não quando eu contextualizo nesse contexto geopolítico em que a gente se encontra, tá? Uma outra coisa que corrobora fortemente para essa tensão toda é que o macaco e a cobra, quando se juntam com o tigre, eles geram uma relação chamada de intimidação, que é como uma relação de bullying, que é como um pressionar de uma forma agressiva, é como buscar fazer uma humilhação, tá? Que é basicamente o que o Trump tem feito com as imposições das tarifas, que é intimidar os países a ou se alie a mim ou você é meu inimigo. Então, essa ideia de ou você está comigo ou estamos contra você é um pouco a ideia que esse mês vai trazer com bastante força, tá? Essa intimidação, ela vai cair muito mais para o lado econômico. Isso porque a gente vê o macaco como sendo a estrela, o showman do mês. E aí o macaco fala muito mais sobre economia global do que qualquer outro símbolo que a gente veja. Beleza? A nível pessoal, vamos lá, gente.
A nível pessoal já não é mais tão caótico assim. Porque eu não sei vocês, mas eu pelo menos não estou em guerra com ninguém. Então pra mim é um pouco mais tranquilo. Eu vejo o mês de agosto, a nível pessoal, fazendo as pessoas voltarem a ter mais ação, voltarem a ter mais atividade, voltarem a ter uma força maior de, cara, preciso resolver e vou resolver, tá? Essa conjunção com toda essa energia yang aqui surgindo faz com que as pessoas se movam, se mobilizem para buscar o que elas precisam. É uma mobilização fácil? Não, não é fácil, ela é demandosa, ela é esforçosa, mas é importante que você evite cair em excessos. A ideia da destruição pode falar também de você agir de forma muito impulsiva, de agir de forma muito explosiva, é um mês muito explosivo, onde a gente tem madeira virando fogo, destruindo o metal, gerando água no meio disso, é como se fosse uma explosão que gera aquela fumaça da explosão, entendeu? Que gera aquele vapor que sobe, né? Enfim, é um mês muito explosivo, então cuidado para você não explodir. Tome cuidado em, ao querer implementar algo novo, ao querer usar essa energia yang de atividade, de movimento, você acabe não se prejudicando, não criando hábitos que vão machucar o seu corpo. Se você faz, sei lá, por exemplo, vai começar na academia, comece com pesos leves, não vai tensionar e machucar os seus músculos. Se você vai começar a meditar, medite aos poucos, não queira mergulhar de cabeça, vai com calma, tá bom? Quando a gente fala de leitura a nível pessoal, gente, é inevitável que eu tenha que pegar o mapa da pessoa para ler, tá? E assim, é difícil de eu falar aqui de uma forma ampla como que esse mês vai ser para sua vida como um todo. De uma forma geral, ele vai trazer essas energias yang e a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Dependendo do seu mapa, não há excessos. Na verdade, você tem uma tendência muito letárgica e esse é um mês que vai mobilizar isso. E aí aproveita, cara, flui. Como que você vai perceber que o excesso está sendo excessivo? Se você se sentir prejudicado, se você sentir que você está lesionando as suas relações pessoais próximas, se você perceber que você não está cuidando de si, se você perceber que você está gerando algum incômodo em algum nível. Beleza? A ideia também aqui da intimidação, se você tem tigre no seu mapa, e quando eu falo isso, não é só no raios do ano que você nasceu, é tigre no dia, no mês, na hora e também no ano, tomar cuidado um pouco com não ser muito agressivo na sua fala ou tomar cuidado com pessoas te intimidando, tá? Dependendo da sua conjunção, isso pode ser, por exemplo, um chefe sendo autoritário com você, um relacionamento sendo autoritário com você, mas são pessoas sendo autoritárias com você, pesando em cima de você, ou pode ser até mesmo você se intimidando, tipo, eu preciso conquistar isso, então você se pesa tanto porque eu preciso conquistar aquilo, que você faz um próprio bullying com você mesmo. Você mesmo se intimida, você mesmo se humilha, você mesmo se põe para baixo, tá? Óbvio que para entender isso eu precisaria pegar o seu mapa e fazer essa leitura. Se você tem interesse em fazer a leitura para entender como o mês de agosto se aplica ao seu mapa, manda uma mensagem com a gente, que a gente não só a gente analisa o mês de agosto para o seu mapa, como a gente analisa dia a dia de agosto, quais são as tendências, as forças, qual que é o melhor dia para você fazer o seu projeto, qual que é o melhor dia para você sentar e descansar com amigos, ou ter aquela conversa séria com o seu relacionamento afetivo, enfim. Manda mensagem pra gente que a gente troca essa ideia, beleza? Quando eu tava montando o material para fazer esse vídeo, eu entrei no Google por motivos aleatórios e eu vi a notícia de que o Trump e o Putin tinham trocado essas ameaças nucleares entre si. E aí eu puxei um oráculo de I Ching chamado Flor de Ameixeira. O Flor de Ameixeira é uma forma de usar o I Ching oracularmente, em que a gente pega um sinal aleatório da vida e traduz ele em uma leitura oracular. E quando eu peguei a palavra nuclear como sendo esse símbolo que a vida me trouxe, eu fiz uma leitura onde a gente tem 3 hexagramas de I Ching.
o hexagrama desintegração, abrangência e depois finalizando também com abrangência, tá? Quando eu vi essa resposta, me trouxe muito mais calma. Por quê? Porque essa resposta direciona muito a uma ideia de não atividade. São hexagramas extremamente yin. O desintegração, a gente tem o yin avançando e corroendo a última linha yang. E no abrangência, a gente só tem linhas de natureza yin. Yin significa, nesse excesso, desse contexto, pode ser terras arrasadas, podem ser economias também destruídas, ou pode ser essa questão mais de uma não atividade, tá? Então, quando eu vi essa resposta, eu fiquei mais calmo. Por quê? Porque isso também foi um indício de que dificilmente a gente vai ter conflitos bélicos explosivos acontecendo, mas que talvez afete mais a economia. É uma leitura positiva? Não tanto, porque a abrangência traz a ideia do yin no sentido da pobreza, no sentido da fome, no sentido da falta, do rompimento de contratos, no rompimento de alianças, tá? Então, apesar de me trazer uma tranquilidade, também me trouxe um pé atrás. Essa mesma leitura me trouxe também uma reflexão de uma orientação de como agir em relação a esse ano e esse mês como um todo, né? A abrangência, por ser o hexagrama que representa a Terra, ele traz a docilidade, ele traz a suavidade. Quem molda a realidade é a energia do céu, a Terra abraça e dá forma. O Yin segue o Yang. Então, o céu, ele é o criativo, a ideia criativa, é como o artista que molda a cerâmica, e a terra é como a cerâmica que permite ser moldada pelo céu. E aí, quando eu vi essa resposta, isso também me surgiu como uma orientação. A gente não pode se desesperar diante esses cenários apocalípticos que têm aparecido ao nosso redor. A gente precisa ser como a terra, ser suave, ser paciente e ir agindo de acordo com como as coisas acontecem. Saber conduzir a nossa vida sem entrar em desesperos, de uma forma suave, de uma forma natural. E aí é onde entra também a energia desse mês para as pessoas. Essas tensões todas podem gerar muita ansiedade. Não foi algo que eu falei anteriormente, mas esse yang todo pode fazer as pessoas ficarem muito ansiosas. Então, uma orientação é: tenha calma, deixe a realidade se desenrolar e, de acordo com como ela for acontecendo, você se molda a ela. Não adianta tomar uma ação hoje, porque talvez essa guerra ecloda daqui uns 2, 3 anos. As guerras não acontecem de um dia para o outro. Elas vão se construindo lentamente. A gente nem sabe como que isso vai afetar o Brasil, provavelmente nem afete só nesse nível econômico, mas todos os países se afetariam. Tá? Então, vamos com calma, vamos com leveza. Vai se moldando de acordo com como a realidade se constrói, tá? E no mês de agosto, o importante é isso, é manter a calma, manter a tranquilidade, manter-se inteiro. Mesmo diante esse excesso de atividade, o querer fazer muito, o querer realizar muito, vai com calma, construa de acordo com os passos naturais da vida. Para a gente concluir a nossa leitura, gente, eu vou estar abrindo aqui as estrelas auxiliares principais, que é uma metodologia mais avançada de leitura de astrologia de 4 pilares. Eu não costumo usar muito, mas dessa vez eu achei elas muito, muito didáticas e ajudam bastante a gente entender essas conclusões todas que eu tirei ao longo desse nosso vídeo, tá? Então, a gente tem a estrela da Lua, que é uma estrela que fala muito sobre coisas acontecendo por debaixo dos panos, tá? 5 prosperidades, que põe em pauta a ideia de recursos e dinheiro e de como o comércio, de como as coisas acontecem. Fortuna celestial, que fala muito sobre relacionamentos econômicos entre as pessoas. Punição anual, que traz a ideia de traição, ingratidão, reforçando aquela combinação que a gente tinha falado anteriormente da intimidação.
A gente tem o selo do oficial celestial, que indica a ideia de problemas legais, problemas legislativos, problemas relacionados a leis e regras, com esse contexto todo. E aquelas outras estrelas auxiliares, problemas também nessa legislação do comércio. Tá? A gente tem a estrela do gancho, que fala de estagnação, dificuldades, empecilhos, bloqueios. Também fala de perdas financeiras. A gente tem grande assembleia, que indica roubos de bens, perdas financeiras devidos a contratos inadequados. A gente tem aqui a ideia também de máquinas, né, gerando problemas, mas quando a gente contextualiza isso daqui com as outras estrelas, a gente tem contratos desiguais gerando problemas para as outras pessoas, que é a ideia toda dessas taxações, que são contratos que não beneficiam a ninguém e que geram problemas entre as pessoas, entre as nações. A gente tem corda perfurante, que indica medo, insegurança e a ideia de pressões externas, como crises econômicas e instabilidade política, reforçando aquela ideia da ansiedade que as pessoas podem vir a ter. Ah, vai taxar em 50%, aí o pessoal acha que o mundo vai acabar, que o Brasil vai ruir, que os bancos vão falir, que não vai ter mais PIX, que não vai sei lá o quê. Gente, toda essa aura de ansiedade, lembra da consulta do I Ching. Vai com calma, suaviza, se molda de acordo com como a realidade vai se construindo. Não fica querendo antecipar as coisas, porque senão a gente vai ficar extremamente ansioso e isso vai afetar a gente, isso vai nos fazer mal, tá? Estrela do Deus da Morte. Puxa, os taoístas têm um nome sempre muito bonito, muito poético, muito agressivo, mas a ideia da estrela do Deus da Morte é uma estrela que fala de pequenas perdas, tá? E também a ideia de exaustão por excesso de trabalho, reforçando também aquela ideia que a gente trouxe de, cara, cuidado com os seus excessos, não se exceda demais. Beleza, a energia voltou, você quer fazer as coisas, só não se desgaste. Beleza, gente? Então essas são as estrelas auxiliares, eu achei elas muito didáticas para a gente ilustrar tudo isso que a gente conversou ao longo do nosso vídeo. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Qualquer dúvida, pergunta, mande para mim. E por favor, gente, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que iria gostar também. Isso ajuda muito o nosso canal, isso ajuda muito a gente a compartilhar esse conhecimento taoísta verdadeiro, aprofundado, baseado na tradição real, tá bom? E é isso, até mais.